Certo. A cistite crônica é aquela cistite que dura mais do que 3 meses. 3 meses de duração. A cistite aguda é a grande maioria dos casos em que a gente usa um antibiótico e melhora daqueles sintomas de dor para urinar. Agora, essa cistite crônica, a gente também chama ela de cistite intersticial. E é um problema grave de quem está ouvindo vai saber o quanto incomoda uma cistite crônica. É só a gente imaginar aquelas pessoas com dor e com desconforto na bexiga de uma forma quase que contínua. E qual é o sintoma que dá isso, doutor Rafael? Os sintomas é ardência para urinar, urgência na hora de ir ao banheiro, ou seja, quem está num determinado lugar tem que sair correndo para ir no banheiro, e o aumento da frequência urinária. Os pacientes, tanto homens quanto mulheres, são afetados e eles têm que acordar 4, 5, 6 vezes durante a noite para ir fazer xixi no banheiro, o que nos confunde algumas vezes em homens com problemas de próstata, né? Mas como a gente vai ver, as causas são completamente diferentes e esses homens e essas mulheres têm dor na relação sexual e a gente não consegue descobrir nada. Esse é o grande problema da cistite crônica intersticial, porque a gente faz todos os exames disponíveis e não consegue descobrir o que é. Entendi. E aí a gente vai para, olha, provavelmente seja uma cistite crônica intersticial, que aí a gente vai poder pensar em fazer exames que são bem específicos para esse problema. Tá, e para identificar o que é uma cistite crônica, importante, que tipo de exame é feito? Como é que a gente observa? É local, é visual, como é que é? Primeiramente, aquela paciente que já passou por 6, 7 médicos, quando chega no consultório, a primeira coisa que eu pergunto é mas por que motivo que a senhora passou em tantos médicos e ainda continua querendo mais uma opinião, né? Por quê? Porque a maioria dos médicos não pensam nesse problema e também são pacientes crônicos com dificuldade de resposta terapêutica, né? Aí eu vou lançar a mão. Primeira coisa me passa pela cabeça é qual é a fisiopatologia da cistite crônica intersticial. Tá. A fisiopatologia normalmente a bexiga tem uma capa que reveste o interior dela formada por glicosaminoglicans, que é um conjunto de proteínas que protege a nossa bexiga contra o sal que sai junto com a urina. Vamos pensar assim, a gente machucou, cortou o braço ali, se a gente colocar sal naquele corte, tu vai sair pulando, gritando, né? Porque a queimação é muito forte. Tá. A ardência é muito forte. E essas pacientes que apresentam essa cistite, elas não têm esse tapete que reveste o interior da bexiga. Então, quando a urina cai dentro da bexiga, ela já cai queimando. Isso aí dá aquela vontade, aquela dor bem importante. Os pacientes, normalmente, a gente tem vontade de urinar lá com 200 ml de urina, e os pacientes com essa cistite crônica intersticial, com 30, 40 ml, eles já vão ter dor. Pois é, aí eu fico pensando assim, se uma coisa interna, um desconforto, tu receber ou urinar, quer dizer, a vida da pessoa começa a entrar em parafuso com um negócio desses. A associação com distúrbios psicológicos, psicossomáticos, distúrbios depressivos, é muito grande. Uma vez um professor meu me colocou, e isso aí me marcou muito, que a gente atendia pacientes com esse tipo de problema, e ele me disse, olha, a primeira coisa, as mulheres e os homens com cistite intersticial, eles ficam fazendo coisas completamente fora do padrão habitual, ou seja, são muito depressivos, muitas vezes pensam inclusive em suicídio, né? Teve uma paciente que a gente teve que retirar toda a bexiga dela e fazer uma nova bexiga com intestino. Nós deixamos só uma partezinha, um retângulozinho, que é onde deságua o canal que vem dos rins em direção à bexiga. Bah. E o resto da bexiga, como ela já não tinha mais esse tapete revestindo, a gente fez uma nova bexiga com intestino, para ela poder armazenar a urina numa quantidade maior, porque ela passava com dor o tempo todo
ela já tinha tentado suicídio tomando medicamentos por 2 vezes, e aí, nesse caso, a gente optou por tentar dar esse alívio, aumentar a qualidade de vida, fazendo uma neo-bexiga, ou seja, uma bexiga nova. Olha, tem gente que não toma água por falta de costume. Agora, se eu tenho dor para urinar, meu amigo, eu vou tomar muito menos água. As pacientes, elas não tomam água, elas não dormem de noite, e elas têm pensamentos extremamente depressivos, a família já não aguenta mais, porque elas passam o dia todo reclamando, e todo mundo que reclama muito, e a gente não consegue identificar a causa, acaba se passando por loucos, né? Que coisa, né? Que coisa difícil. Não deve ser fácil, viu? Não deve ser fácil para tomar uma decisão. Agora, ficar com isso, uma ardência na bexiga, não conseguir urinar, para mim já é a pior coisa que tem, né? É a pior coisa. Quando a gente está em dúvida, tem um concentrado de sal que a gente faz um teste para poder fazer a comparação. Injeta na bexiga 10 ml de soro fisiológico. Essa paciente vai sentir praticamente nada de dor. E injeta 10 ml com uma substância que tem um sal ali dentro, a dor ela se multiplica por 10. E aí, nesses casos, a gente faz a endoscopia da bexiga e a gente vai encontrar várias úlceras dentro da bexiga que são características da cistite intersticial. Né? Eu ia te falar sobre isso, né? Essas aftas, que eu faz muitos anos que eu não tenho afta, mas quando eu tinha, qualquer coisa salgada era um incômodo, uma coisa impressionante. É quase como uma afta dentro da bexiga, assim. Exatamente, é uma afta crônica. Imagina a gente o tempo todo com uma afta na boca, tu passa o dia todo pensando naquela... Sim, nem come, nem... Tu tem que achar um jeito de tentar disfarçar na vida. Tá, mas identificando isso, como é que se trata uma cistite crônica, hein? Se fosse assim, o tratamento ele é muito prolongado, é um tratamento que é para a vida toda, né? Um tratamento crônico, na qual a gente vai mandar importar um medicamento que faz um revestimento na parte interna da bexiga. Se usa medicamentos para relaxar essa bexiga, porque a bexiga está contraída por entrar sal dentro da parede dela, ela vai diminuindo de tamanho com o passar do tempo. E se usa também alguns medicamentos para tentar aumentar as fibras elásticas da bexiga. Isso aí a gente não consegue fazer de uma hora para outra. A gente tem que estar com o diagnóstico bem feito e o paciente sabendo que não vai ser fácil, mas que a gente vai conseguir com o passar do tempo. E quanto tempo será um tratamento assim? O tratamento é contínuo, Fábio. Os resultados a gente começa a ver a partir entre 60 e 90 dias. Hein? A alimentação também tem que trocar alguma coisa? Os alimentos, principalmente alimentos muito apimentados, a pimenta, ela irrita a bexiga. Bebidas alcoólicas também fazem uma irritação da bexiga, então a gente procura evitar a cafeína. A gente falou agora em café. O café também provoca uma certa coloração da bexiga, aumentando os sintomas também. Tu vê, né? E muita gente que tem cistite? Graças a Deus, essa cistite crônica não é comum, mas ela chama muita atenção porque são pacientes que estão necessitando urgentemente de uma mão ali para conseguir levar uma vida mais próxima do normal. Hein?